Simbora estudar! Poemas de Tomás Antônio Gonzaga, tá? Então agora nós vamos falar sobre os poemas de Tomás Antônio Gonzaga que estão na lista do vestibular UEM 2024. Então, nós temos aqui 5 poemas do Tomás Antônio Gonzaga. Então, como vocês já viram, né, no vídeo anterior eu fiz sobre o Gregório de Matos, agora vamos falar do Tomás Antônio Gonzaga. Tomás Antônio Gonzaga, esse importante personagem não só da literatura, como da história brasileira. Por quê? Porque Tomás Antônio Gonzaga foi muito ativo, né, na Conjuração Mineira, tá? Na Inconfidência Mineira. Ele era um dos líderes da Inconfidência Mineira, né? Foi preso, né? Não foi enforcado como Tiradentes, mas foi preso. Foi condenado ao degredo, né? Foi exilado em Moçambique. Teve como pena Moçambique, né? Os dois dos principais nomes aí, né, da literatura, né, arcadista, Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, foram condenados. Cláudio Manuel da Costa foi morto, né? Na prisão foi encontrado, há contradições aí sobre a morte. Alguns dizem, né, que foi enforcado, né, como foi dito na época. Outros que ele foi assassinado, né, por medo de abrir a boca. E o Tomás Antônio Gonzaga, que acabou degradado para Moçambique. Ele tinha o amor por uma mulher aqui no Brasil, né, uma jovem, né, já falei isso em um vídeo lá de Marília de Dirceu. Quem quiser ver a obra mais completa, né, esse livro Marília de Dirceu, tem um vídeo aqui no canal onde eu falo tudo isso, tá? Falo até dessa questão aí, né, tá, da pedofilia, tá? Que sim, tá? Então quem quer ver completo, vai lá ver Maria de Dirceu, que eu tenho um vídeo só sobre Maria de Dirceu, que é de onde foram tirados esses 5 poemas, tá? Que aqui estão, que nós vamos tratar aqui. São 3 liras e 2 sonetos, né? Que o vestibular UEM cobra aqui. Então quem quiser ver mais, vai lá no meu vídeo, tá? Mas aqui é suficiente para vocês, né? Para o vestibular UEM. Então estamos no arcadismo, né? O arcadismo foi uma oposição ao barroco, né? Lá do Gregório de Matos barroco, Tomás Antônio Gonzaga arcadista, tá? Então ele teve ali uma inspiração ali no iluminismo, tá? Uma busca de equilíbrio, tá? A perfeição, né? Das formas dos poemas, tá? Até nos temas, né? No próprio conteúdo dos poemas, tá? Um racionalismo ali, a razão sempre. E observem bastante, né? Nós vamos ter aqui muito a questão do bucolismo e do pastoralismo. O que é isso? A vida perfeita é a vida no campo, a valorização da vida no campo, né, contra a vida na cidade. Nós temos aqui também uma espécie de volta aos valores clássicos, né, uma volta ao classicismo, tá? Principalmente lá os greco-romanos, né? Mas nós vamos ver, inclusive tem uma obra aqui também que vai ter uma volta ao grande clássico da língua portuguesa, que é os Lusíadas, tá? Então temos também essa valorização do clássico português. Aqui nós temos a pureza, a ingenuidade, né? A presença de figuras mitológicas. Os temas são cotidianos, né? A natureza ali muito valorizada. E as estruturas clássicas, né? Nós temos aqui as liras e nós temos sonetos. Sonetos eram muito valorizados, né? Por ser uma estrutura clássica, o soneto era muito valorizado. E outra coisa muito curiosa é que esses autores eles usavam pseudônimos, né? Escreviam através de pseudônimos, tá? As obras principais aí do Tomás Antônio Gonzaga, todas, né? Com pseudônimos, né? Marília de Dirceu, né? E ele escrevia com pseudônimo de Doroteu, tá? E por aí vai. Cláudio Manuel da Costa também tinha os seus pseudônimos. Então vamos lá à análise dos poemas. Então são liras, né, que estão ali separadas, né? Não tem claro que elas estão aqui na sequência, mas elas não têm ligação entre elas, tá? E conforme nós formos vendo as características, eu vou falando para vocês. Eu gosto sempre de trabalhar poemas com vocês vendo os poemas aqui, tá? Então sempre quando é poemas, a gente faz um vídeo um pouquinho diferente. Então vamos lá.
Lira 14. Minha bela Marília, tudo passa, a sorte deste mundo é mal segura. Se vem depois dos males a ventura, vem depois dos prazeres a desgraça. Então os mesmos deuses sujeitos ao poder ímpio fado, Apolo já fugiu do céu brilhante, já foi pastor de gado. Eu vou pausando porque a lira é longa, né? Então vamos falando estrofe por estrofe. Então, primeira coisa que eu quero que vocês percebam aqui, tá? Nós temos a presença de rimas, tá? Os versos aqui são decassílabos, aqui são decassílabos, aqui não. Então percebam, né, que em Marília de Dirceu não há essa preocupação com uma metrificação perfeita, tá? Claro que nós temos aqui todos os versos decassílabos, tá? E aqui nós temos seis sílabas poéticas, tá? Então, há momentos em que nós temos redondilha maior, redondilha menor, tá? Não temos ali uma métrica perfeita. Mas aqui as liras, né, todas elas são com 8 versos, tá? Então o que ele começa falando aqui? Já coloca, né, minha bela Marília, né? Então sempre colocando essa Marília, né? E o que ele vai falar para Marília aqui, né? Que a vida não é constante, então nós temos ali, né, ó, se vem depois dos males a aventura, vem depois dos prazeres a desgraça. Então nós temos ali um sobe e desce da vida, né, coisas boas e coisas ruins. E aí já coloca aqui, né, Apolo já fugiu do céu brilhante e já foi pastor de gado. Ou seja, colocando um Deus, né, eu falei, ó, volta ao clássico, mas como se ele já foi pastor de gado, ou seja, já foi alguém lá também, né, uma figura pastoril. A devorante mão da negra morte acaba de roubar o bem que temos. Até na triste campa não podemos zombar do braço da inconstante sorte. Qual fica no sepulcro que seus avós ergueram descansado, qual no campo lhe arranca os brancos ossos, ferro do torto arado. Fazer uma pausa aqui, tá? Depois eu volto, mas só por causa do ferro do torto arado. Nós temos o principal romance, né, o romance brasileiro do momento aí, mais vendido no Brasil, que é o Torturado do Itamar Vieira Júnior, já presente em em muitos vestibulares aí, tá? O título Torturado foi tirado daqui, tá? Então ele foi buscar lá no arcadismo, lá no Tomás Antônio Gonzaga. Enquanto os destinos impiedosos não voltam contra nós a facirada, façamos sim, façamos, doce amado, os nossos breves dias mais ditosos. Um coração que frouxo a grata posse do seu bem difere, a si, Marília, a própria rouba e a si próprio fere. Então, o que ele fala aqui, né? Ele fala assim que enquanto, né, os destinos impiedosos não voltam contra nós a facirada, façamos, né, doce amada, os nossos breves dias mais ditosos. Breves dias, nós não vamos viver muito, tá? Então, vamos fazer esses dias melhores, né? Enquanto a gente pode. Ornemos nossas testas com as flores e façamos de feno um brando leito. Prendamo-nos, Marília, em laço estreito. Gozemos do prazer de sãos amores sobre as nossas cabeças, sem que o possam deter, o tempo corre. E para nós o tempo que se passa também, Marília, morre. Então perceba, e para nós o tempo que se passa também, Marília, morre. Também o tempo morre. Então aqui nós temos o Carpe Diem nesse poema, tá? A presença do Carpe Diem, tá? Aproveitemos o dia, aproveitemos o nosso momento. Com os anos, Marília, o gosto falta e se entorpece o corpo já cansado. Triste o velho cordeiro está deitado e o leve filho sempre alegre salta. A mesma formosura é dote que só goza a mocidade. Rugam-se as faces, o cabelo alveja, mal chega a longa idade. Que havemos de esperar, Marília bela, que vão passando os florescentes dias? As glórias que vêm tarde já vêm frias e podem enfim mudar-se a nossa estrela. Não, minha Marília, aproveite-se o tempo antes que faça o estrago de roubar ao corpo as forças e ao semblante a graça. Então percebam, né, o Carpe Diem, realmente. Vamos aproveitar, Marília, vamos aproveitar enquanto somos jovens. A formosura é dote que só goza a mocidade. Velhos, nós não vamos conseguir gozar isso, tá? Aproveitar isso. E aí ele fala que havemos de esperar. Por que esperar, Marília? Não, minha Marília, né? Aproveite-se o tempo antes que faça o estrago de roubar ao corpo as forças. Ou seja, vamos aproveitar enquanto somos jovens, tá? Beleza, pessoal? Lira 26. O destro Cupido um dia extraiu mimosas cores, de frescos lírios e rosas, de jasmins e de outras flores. Com as mais deusgadas penas, usa de uma e de outra tinta, e nos ângulos do cobre as 4 belezas pinta. Então percebam aqui
Eu falei as 4 belezas pinta ou falei a 4 belezas pinta? A 4 belezas pinta. É, nós temos aqui, né? Então, o destro cupido, o cupido direito, tá? O cupido correto, tá? Extraiu, embora nem sempre o direito seja o correto, tá? Mas aqui é, tá? É, então, vamos lá. O destro cupido, o que ele fez? Tá? Extraiu mimosas cores de flores, tá? E fez o quê? Tá? A 4 belezas ele pinta, tá? Tá pintando o quê? Como se fosse um arco-íris ali, tá? Uma pintura ali. Por fazer pensar a todos no seu liso centro escreve um letreiro que pergunta este espaço a quem se deve. Vênus que viu a pintura e leu a letra engenhosa, pôs por baixo e dele cedo, eu dele cedo, desse a Marília Formosa. Tá? Então, né, aquilo que foi feito com as mais delgadas penas, né, com as penas finas ali, isso significa um trabalho bem cuidadoso, bem, né, minucioso, tá? Que foi feito ali, né, naquela pintura. E aí se pergunta, né, no seu liso centro escreve um letreiro que pergunta: este espaço a quem se deve? E aí quem responde é Vênus, né? Vênus que viu a pintura e leu a letra engenhosa. Olha aqui, né? As figuras greco-romanas, tá? Leu a letra engenhosa, pôs por baixo, eu dele cedo, desse a Maria Formosa, tipo, por exemplo, dê isso a Marília Formosa, né? Esse espaço é da Marília, a Marília Bela. Próxima lira é a lira 35. Se lá te chegarem aos ternos ouvidos uns tristes gemidos, repara, Marília, verás que são meus, a dar-lhes abrigo. Marília, nos peitos aqui os conservem laços estreitos unidos aos teus. O vento ligeiro de ouvi-los movido, ou pede ao cupido que a todos apanha. E Latos vai pôr, não os desprezes, porque se conspira o céu em meu dano, e a glória me tira de honrado pastor. Então, as 2 primeiras liras que nós vimos aqui, elas pertencem à primeira parte, né, do livro Marília de Dirceu. E é de quando Tomás Antônio Gonzaga ainda estava livre em Ouro Preto. Esta segunda é de quando ele já estava na prisão. Então, ele lá está falando diretamente para Marília: se lá te chegarem, né, uns tristes gemidos, serão os gemidos dele. Ele fala para ela conservar em laços estreitos unidos aos dela, tá? Então ele vai colocando elementos na natureza que podem levar isso a ela. Ela vai ouvir os gemidos dele. Tem suspiros, motivo dobrado, perdi o meu gado, perdi que mais vale o bem de te ver. Se os não receberes, amante por hora, por serem de um triste, os deves, pastora, por hora acolher. Virá, minha bela, virá uma idade que, vista a verdade gostosa, me entregues o teu coração. Os crimes desonram-se, são existentes, os ferros que oprimem as mãos inocentes, infames não são. Então, observa, né? Tem suspiros, motivo dobrado. Então, tem suspiros, tem motivo dobrado suspiros, tá? Por quê? Porque perdi o meu gado, ele perdeu o gado dele, né? Então, por pastor, ali o importante é o gado. Só que ele perdeu o que mais vale. O bem de te ver, o bem de ver Marília é maior do que isso, tá? E lá no final, ele vai falar aqui no final, aqui, né? Ainda falta um pedaço da lira, tá? Se os crimes desonram, se são existentes, os ferros que oprimem as mãos inocentes, infames não são, tá? Então, as mãos inocentes, infames não são. Tá? E ele se acha inocente, ele tem a certeza da inocência dele. Como a gente sabe, né? É difícil a gente falar se era inocente ou culpado. Para a coroa portuguesa, ele era culpado, mas para nós, né? Ele estava lutando por algo, né, embora não fosse a independência do Brasil, né? Fosse ali a questão apenas de Minas Gerais, mas era algo, né? Pelo qual valeria a pena lutar mesmo, tá? Não dá para vê-lo como um criminoso. Chegando esse dia, os braços daremos, então mandaremos de gosto e ternura suspiros aos céus. Por-me-ão no sepulcro a honrosa inscrição. Se teve delito, só foi a paixão que a todos faz réus. Então, né, ele chega ao final ali da lira, né, dizendo que chegando este dia, e este dia tá que chegar, por-me-ão no sepulcro, ou seja, a morte. Ele já não tem mais tanta esperança de ver a amada. Tá? Então ele vai ver no sepulcro, tá? E coloquem, né, no sepulcro a honrosa inscrição:
Se teve delito, e ele assume, se teve delito, foi um só foi a paixão, que a todos faz réus. Nós somos réus da paixão, conforme o Tomás Antônio Gonzaga. Tá? Então terminamos aqui as liras, vamos aos 2 sonetos. Quanto aos sonetos, a lista lá do vestibular, ele coloca esse soneto como soneto 12, na verdade é o soneto 11, tá? São 13 sonetos que tem em Marília de Dirceu, tá? A gente só sabe que é esse soneto porque ele coloca o primeiro verso, né? Com pesadas cadeias manietado, tá? Então, só por isso. Senão, poderíamos estar aqui analisando o poema incorreto. Então, o vestibular, o EN ali, errou na numeração, tá? Eu não sou muito bom em números romanos, mas acho que foi um erro deles, tá? Com pesadas cadeias manietado... Eu tenho que comentar mais uma coisa. Olha, se existe essa versão aí da Marília de Dirceu com 14 sonetos, eu não conheço, tá? Todas que eu conheço são com 13 sonetos, tá? E o 11 e o 13, lá ele coloca o 12 e o 14. 14 são 13 sonetos como? Então, vamos lá. Com pesadas cadeias, manietado, as vozes da razão ensurdecido, dos céus de mim, dos homens esquecido, me vi de amor nas trevas sepultado. Ali aliviava o meu cuidado, dar de quando em quando algum gemido, faltou o do aqui, tá? Há tempo que somente refletido me fazes entre as ditas desgraçado. Assim vivia quando a falsidade de Laura me tornou num breve dia, quanto a razão não pôde em longa idade. Quebrei o vil grilhão que me oprimia, feliz de quem goza a liberdade, bem que venha por mãos de aleivosia. Temos aqui então um soneto, né? Como eu já disse, 14 versos, tá? Rimas, né? Manietado, sepultado. Cuidado, desgraçado. Esquecido, ensurdecido, esquecido. Gemido, refletido. Tá? Falsidade, idade, liberdade. Dia, oprimia, aleivosia. Então, A, B, B, A. A, B, B, A. C, D, C, D, C, D. Outra coisa que eu quero comentar com vocês antes de nós vermos o conteúdo aqui, né? Observe que nós temos a presença do enjambment, ou cavalgada, né, em português, tá? O que é isso, tá? Por exemplo, aqui nesse verso. Assim vivia quando a falsidade de Laura. Então, observa que a ideia presente nesse verso se completa no verso seguinte, tá? Então, não há uma quebra aqui, né? Assim vivia quando a falsidade de Laura me tornou num breve dia. Tá? Diferente daqui, com pesadas cadeias manietado, as vozes da razão ensurdecido. Tá? Aqui nós não temos o enjambment, aqui nós temos. Tá? Então vamos lá, o que está aqui? Então nós verificamos aqui que ele está preso, né? Ele está numa cadeia e as vozes da razão ensurdecido, ou seja, as vozes da razão, percebam que tem uma crase aqui, né? Não são as vozes da razão que estão ensurdecidas. As vozes da razão ensurdecidas. Eu estou ensurdecido, as vozes, o eu lírico ensurdecido, as vozes da razão. Ou seja, ele está como se enlouquecido. Tá? E me vi de amor nas trevas sepultado, ou seja, olha que melancolia, né? Que já está ali até um pouquinho próximo já do do Álvares Azevedo que nós vamos ver no próximo vídeo, tá? Tem ali um pouquinho já, né, de um spleen ali, quase que um spleen, não é um spleen, mas é quase um spleen. Ali aliviava o meu cuidado, dar de quando em quando algum gemido. Há tempo que somente refletido me fazes entre as ditas desgraçado. Então ele se vê como desgraçado ali, tá? Assim vivia. Então, assim ele vivia, né? Daquela forma, ali sofrendo. Quando a falsidade de Laura me tornou num breve dia. Quem é Laura? Não tenho a menor ideia de quem seja Laura, tá? Nas minhas pesquisas aí não consegui encontrar quem é Laura. Curioso, né? Que só um fato aqui. Tá? Durante a Maria de Dirceu, né, o eu lírico ele coloca a Marília às vezes como loira, a Marília às vezes como morena. Então, sei lá, né? E ele chamou de Marília, pode ser que esteja chamando de Laura, que não dá para saber exatamente, tá? Mas ele fala aqui de Laura, que provavelmente não é Marília, tá? Só coloquei aqui, tá? Então, a falsidade de Laura me tornou num breve dia, quando a razão não pôde em longa idade. Quebrei o vil grilhão que me oprimia.
Ó, feliz de quem goza a liberdade, bem que venha por mãos de aleivosia. Então observa, né? A falsidade, quando ele encontra a falsidade de Laura, mesmo ele estando preso ali, como que ele se sente feliz de quem goza a liberdade, porque ele se livra daquele amor ali por Laura, porque Laura, né? Laura foi maldosa, Laura fez alguma coisa para ele que ele descobriu e não quer mais Laura, né? Tá? O último soneto, então, o último poema, o soneto 13, tá? Não é 14, é 13, tá? Vamos lá. Quando o torcido buço derramava terror no aspecto ao português sisudo, quando sem pó nem óleo o pente agudo, duro intonso o cabelo em laço atava, quando contra os irmãos o braço armava o forte Nuno, apondo escudo a escudo, quando a palavra que profere a tudo, com a barba arrancada João firmava. Quando a mulher à sombra do marido tremer se via, quando a lei prudente zela o sexo do civil ruído, feliz então só inocente, era de luz o reino, oh bem perdido, ditosa condição, ditosa gente. Então aqui nós temos o último soneto, né, da obra Maria de Dirceu, né, a terceira parte. Alguns críticos, né, afirmam que essa última parte já foi escrita, né, lá já no Degredo, tá? Já lá em Moçambique, tá? E o que nós temos aqui, tá? Quando o torcido buço derramava terror no aspecto... Ó, em Jumbleman. Quando o torcido buço derramava terror no aspecto ao português sisudo. Então, o buço, né, ali os pelos, né, tá? A barba, né, causava terror, né, derramava terror no aspecto ao português sisudo. Quando sem pó nem óleo penteagudo, duro intonso o cabelo em laço atava. Então, uma figura ali, né, não muito bonita, tá? Que aparece, né, ali para nós. Tá? Quando contra os irmãos o braço armava o forte Nuno, tá? Apondo escudo a escudo. Então Nuno, personagem, né? Aqui vão começar a aparecer os personagens de Os Lusíadas, tá? Quem é Nuno? Nuno, percebam ali, né? Lutando contra os seus próprios irmãos, tá? Quando a palavra que prefere a tudo, com a barba arrancada, João firmava. Por que isso? João é João de Castro, né? Dom João de Castro, né? Que queria reconstruir as fortalezas de Dil. Aí ele pediu um empréstimo, né, aos vereadores, tá? E juízes e mandou a sua própria barba, né, cortada, né, junto com a carta em que ele pedia, né, como se fosse aquilo ali uma prova, né, de que, ó, eu vou pagar, algo assim, como se fosse uma assinatura dele, tá? É curioso isso, tá? E continua, né? Quando a mulher à sombra do marido tremer se via, quando a lei prudente zela o sexo do cívil ruído, tá? Feliz então sol inocente era de luz o reino, ó bem perdido, ditosa condição, ditosa gente. Então ele faz ali, né, termina o soneto falando quando o reino era de Luso, né, Luso, né, de Lusíadas, né, aí ele coloca como, talvez como se Portugal fosse ali um lugar melhor, tá? Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!